Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Para falar sobre esse tema fascinante que a cada semana nos deixa de boca aberta de tanta novidade que traz, está aqui o nosso querido participante colunista, titular do Inteligência Artificial, engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, o tema do Eduardo hoje é: a inteligência artificial está educando ou manipulando a nossa sociedade? Quais são os perigos ocultos das redes sociais? Todos os dias, bilhões de pessoas passam horas nas redes sociais acreditando que escolhem livremente o que assistem. Mas será que essas escolhas realmente são nossas? No programa de hoje, vamos discutir como a inteligência artificial alimenta os algoritmos das redes sociais, influencia nosso comportamento, molda opiniões, afeta até a nossa autoestima, incentiva comparações constantes e pode contribuir para a disseminação da desinformação. Também vamos abordar os impactos sobre crianças, adolescentes e adultos, além dos desafios para a educação, a saúde mental e o futuro da sociedade. Vai ser uma conversa baseada em tecnologia, ciência, experiências do cotidiano para atender, ou melhor, para entender como podemos utilizar a inteligência artificial de forma consciente, também ética e responsável. Bom, tendo dito isso, a primeira pergunta é o seguinte: o que exatamente a inteligência artificial faz nas redes sociais? Então, Eduardo, a inteligência artificial, ela analisa milhões de interações por segundo para entender quais os conteúdos têm maior probabilidade de prender a atenção de cada usuário individual. Ela observa sinais de cada um, como tempo de visualização, curtidas, compartilhamento, comentários e históricos de navegação para personalizar o feed de cada pessoa. O objetivo principal desses algoritmos normalmente é aumentar o engajamento e o tempo de permanência na plataforma. Certo. Isso significa que, por exemplo, duas pessoas pesquisando o mesmo assunto pode receber conteúdo até completamente diferente um do outro, de acordo com o seu comportamento anterior. Então, aquele ditado, né? Se você não paga por uma coisa, mas está usando um serviço, você é o produto. Interessante, hein? Você é o produto. É uma forma de ver da maneira que os algoritmos nos encaram. Por que vídeos curtos conseguem prender tanta atenção das pessoas? Olha, isso é até uma coisa perigosa, Eduardo. Deixa eu explicar. Os vídeos curtos, eles oferecem um estímulo rápido e constante. Se tocou num ponto que você gosta, que te interessa, você fica nele. Cada novo vídeo representa uma novidade, o que desperta curiosidade e pode gerar uma expectativa semelhante ao mecanismo de recompensa variável que está na nossa mente, né, que é estudado pela psicologia. Sim. É uma parte de psicologia enorme usada nessas coisas. Esse formato, né, facilita o consumo de grande quantidade de conteúdo em pouco tempo. Esses vídeos curtos parecem educativos, mas o consumo contínuo e sem pausa pode reduzir o tempo dedicado à reflexão sobre os vídeos. Ao você tentar aprofundar e compreender completamente dos assuntos apresentados, você não dedica tempo suficiente para saber o que é aquilo que foi te dado. Eu dou um exemplo, Eduardo. Tem um vídeo de um brasileiro dançando perto de um escocês e ele tocando aquele pipe da Escócia, e eles mostram o vídeo por pouco tempo, o brasileiro dançando perto do escocês, que parece tudo ok, mas no final do vídeo o escocês acha ruim com o brasileiro. Então, a notícia que foi dada nesse vídeo curto foi desinformação. O final do vídeo é onde leva à conclusão do que aconteceu ali realmente, mas foi escondido o que aconteceu, entendeu? Perigoso.
Interessante, hein? Bom, tem mais questionamentos. Como a inteligência artificial pode contribuir para a disseminação da desinformação? Então, a inteligência artificial ela não cria desinformação por vontade própria. O problema surge quando os algoritmos, né, criados específicos para priorizar, né, conteúdos que geram mais engajamento. Ou seja, notícias sobre política para afetar um grupo com uma certa opinião política, eles vão consumir aquilo tudo e provavelmente acreditar sem checar se é verdade. Muitas vezes os vídeos de publicação, eles apresentam apenas uma pequena parte de um acontecimento, sem mostrar o contexto complexo, por exemplo. Isso pode levar o público a interpretar uma situação de maneira equivocada. Além disso, as tecnologias como deepfakes e conteúdos gerados por IA, por inteligência artificial, torna ainda mais importante verificar a origem das informações antes de compartilhar. Você mencionou sobre alguém respondendo uma das suas enquetes aí usando o ChatGPT. Sim. Entendeu? Hoje em dia é fácil descobrir isso, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que aprender a detectar um conteúdo se ele tem o crédito para nossa atenção, se a gente deve acreditar naquilo. Olha, o Rinaldo de Patinga está dizendo pro Eduardo Ribeiro, passou agora na TV Globo, no Jornal Hoje, sobre um caso em que a Interpol alertou as autoridades brasileiras acerca de um usuário que fazia o uso do ChatGPT com a intenção de fazer assassinatos, inclusive em série, além de pesquisar substâncias altamente venenosas, morador da zona rural do Espírito Santo, o que para mim foi bom, porém nos leva a pensar o óbvio, seria a IA uma maneira de vigilância individual constante de todos os usuários, só de tê-la nos nossos celulares? Olha, difícil responder isso aí. O problema é o seguinte, a inteligência artificial aumentou a nossa capacidade produtiva, seja lá se for bom ou pro mal. Então, a gente tem que aprender a detectar essas coisas. É importantíssimo aprender isso, entendeu? A gente usa a internet para a maioria das vezes entretenimento, né? Mas precisa entender como que harmful, né? Que isso pode prejudicar a vida da gente se não souber como que ela está sendo usada, entendeu? Dar uma notícia rapidinha também: 6,5 milhões de adolescentes no Brasil não estão estudando, não estão na faculdade e não estão trabalhando. Entendeu? Então, qual o problema aí, entendeu? Saiu agora também que o governo Trump vai decidir quem usa as últimas versões que saírem do ChatGPT. Está cada vez mais tentando regular essa área, mas saiu agora no New York Times. Bom, como é que podemos fazer um uso das redes sociais de maneira mais saudável, hein, Eduardo? Eduardo, a palavra-chave que eu sempre falo dela aqui é o pensamento crítico. Se você quer estudar alguma coisa, se quer ler sobre alguma coisa, aprenda sobre pensamento crítico primeiro. O primeiro passo é isso. Antes de acreditar ou compartilhar qualquer informação, se pergunte, vale a pena perguntar. Quem produziu aquele conteúdo? Existe uma fonte confiável? Há contexto suficiente para backup aquela claim que ele está dizendo, e tem outros veículos para confirmar essa informação. É importante estabelecer o limite para o tempo de uso das redes sociais, Eduardo. A gente está pegando notícias e tudo de redes sociais e não usando fontes diversas de investigar informação. Consumir conteúdo educativo e lembrar que curtidas, seguidores e visualizações não definem o valor de uma pessoa ou de uma notícia, entendeu? Não obedeça ao que a rede social, o que esses algoritmos estão fazendo para enganar as pessoas, entendeu? Sim. A inteligência artificial é uma ferramenta extraordinária, quando utilizada para ampliar o conhecimento, a criatividade e produtividade. O desafio é garantir que a tecnologia continue servindo as pessoas e não que as pessoas passem a servir os algoritmos, Eduardo. Interessante, é muito interessante esse tema. Bom, Eduardo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação hoje.
desejo a você um bom final de semana, tá bom, meu amigo? Obrigado, Eduardo, para vocês também. Lembrando que a gente indica para baixar o StreamNap, né, o aplicativo de música gratuito, criado pelo Eduardo Ribeiro, e também para ver os conteúdos apresentados nesse quadro, vai para o site rotinaartificial.com. Mais uma vez, rotinaartificial.com. A hora da notícia. Não dá tempo para mais nada, né, minha gente? Agradeço a sua companhia da semana inteira. Semana que vem a gente vai estar aqui. Fique agora com o programa Fala Comigo, com Sidney Boeira. Volto na segunda. Fiquem com Deus.